A briga, que nunca vai ter fim. Millennials versus Boomers. Existe uma briga que acontece todo dia no Brasil. Nos grupos de família, nas empresas, nas redes sociais, entre colegas de trabalho que mal se falam. Boomers de um lado, Millennials do outro. E cada lado convicto de que o outro simplesmente não quer entender. Mas aqui está o que ninguém conta. Essa briga não é sobre preguiça ou arrogância. É sobre confiança. E o Brasil quebrou essa confiança de formas completamente diferentes para cada geração. Confiança não é um valor abstrato. É um circuito neurológico. Quando você cresce num ambiente onde instituições cumprem o que prometem, o cérebro aprende a operar dentro de sistemas, a seguir regras, a acreditar que esforço dentro das estruturas existentes vai ser recompensado. Quando você cresce num ambiente onde instituições quebram promessas repetidamente, o cérebro aprende outra coisa. Aprende que sistemas falham, que contratos podem ser reescritos da noite para o dia, que confiar no que existe é ingenuidade, não virtude. Boomers e Millennials não discordam sobre o Brasil por teimosia. Eles discordam porque cresceram em países diferentes que têm o mesmo nome. E esse vídeo vai mostrar exatamente como isso aconteceu. Vamos começar pelo Brasil que os Boomers conheceram. Nascidos entre 1946 e 1964, eles chegaram à vida adulta num país que, apesar da ditadura, oferecia algo extraordinário para quem trabalhasse dentro do sistema. O sistema funcionava. Emprego público era sinônimo de estabilidade real. CLT protegia o trabalhador formal. A casa própria era alcançável com um único salário ao longo de décadas. A aposentadoria existia como promessa crível e foi cumprida para a maioria. Bancos eram sólidos. Empresas grandes sobreviviam décadas. Não era um Brasil perfeito, era um Brasil previsível. E previsibilidade, do ponto de vista neurológico, é a matéria-prima da confiança. Pesquisadores de desenvolvimento humano documentam consistentemente: quando uma criança e um jovem crescem em ambientes onde as regras são estáveis e o esforço tem retorno previsível, o cérebro codifica uma crença profunda e duradoura. O sistema funciona. Confie nele. Trabalhe dentro dele. Essa crença não era ilusão para o boomer brasileiro. Era experiência verificada repetidamente ao longo de décadas. E quando uma crença é verificada repetidamente, ela para de ser crença. Ela vira fato. Ela vira a lente através da qual tudo mais é interpretado. Inclusive as gerações que vieram depois. Agora, o Brasil que os millennials herdaram. Nascidos entre 1981 e 1996, eles chegaram à consciência política e econômica num país que havia acabado de sair de uma das maiores traições institucionais de sua história. Março de 1990. Fernando Collor decreta o confisco das poupanças brasileiras. Da noite para o dia, milhões de famílias acordaram sem acesso ao dinheiro que tinham guardado durante anos. Os filhos que viriam a ser millennials eram crianças, mas crianças percebem. Percebem o desespero na voz dos pais. Percebem quando as regras mudam sem aviso e sem explicação. Percebem que guardar dinheiro num banco não é suficiente se o governo pode simplesmente fechar a torneira. Esse foi o primeiro grande programa instalado na geração millennial brasileira. Instituições podem trair. O contrato social pode ser reescrito. O que parece sólido pode desaparecer. E não parou aí. Os anos 90 foram uma sequência de planos econômicos que mudavam as regras do jogo antes que qualquer um pudesse se adaptar. Cruzado. Cruzado novo. Cruzeiro. Cruzeiro real. Plano real. 5 moedas em 15 anos. Uma geração aprendendo desde cedo que estabilidade é provisória, que o chão pode se mover, que planejar a longo prazo é quase um ato de fé. Mas a quebra de confiança não foi só econômica, foi institucional em todas as direções.
Os millennials brasileiros cresceram vendo o Estado falhar sistematicamente na educação pública, na saúde, na segurança. Viram escândalos de corrupção revelados em escala industrial. Mensalão, Petrolão. Uma lista que parecia não ter fim. Cada revelação confirmando o que a infância já havia ensinado. Quem está no poder não está lá para servir. Está lá para se servir. E então veio 2015. A maior crise econômica do Brasil desde a Grande Depressão. Desemprego juvenil chegou a 30%. 30% dos jovens brasileiros sem trabalho no auge da vida produtiva. Os mesmos jovens que tinham feito tudo certo, estudado, se formado, acumulado dívidas de faculdade particular porque a pública não tinha vaga, e chegaram ao mercado de trabalho para encontrar o quê? Um país em colapso, empregos formais evaporando, salários congelados, aluguel consumindo 50%, 60% da renda. A psicologia tem um nome para o que acontece quando uma geração investe anos seguindo as regras e descobre que as regras não se aplicam mais a ela. Chama de ruptura do contrato social. E ruptura de contrato social não produz cinismo por escolha. Produz desconfiança como resposta neurológica calibrada a evidências reais. E aqui está o núcleo da briga que nunca vai ter fim. O boomer olha para o millennial e vê alguém que não confia no sistema. E interpreta isso como fraqueza, como falta de garra, como recusa em fazer o que precisa ser feito. Porque no Brasil que o boomer conheceu, desconfiar do sistema era sabotagem de si mesmo. O sistema funcionava. Confiar nele era inteligente. O millennial olha para o boomer e vê alguém que defende um sistema que já não existe. E interpreta isso como ingenuidade, como privilégio de quem pegou o Brasil no melhor momento e quer que todos façam o mesmo em condições completamente diferentes. Dois diagnósticos opostos. Duas leituras igualmente coerentes dentro da realidade que cada um viveu. Pesquisas de institutos brasileiros mostram que menos de 20% dos millennials afirmam confiar no governo para fazer o que é certo. Entre os boomers, esse número é quase 3 vezes maior. Não é coincidência, é história. É o registro neurológico de décadas completamente diferentes de relação com o mesmo Estado. E enquanto cada lado continuar achando que o outro está descrevendo o mesmo Brasil, essa briga não vai ter solução, porque eles nunca estiveram no mesmo Brasil. Então, o que fazer com isso? A psicologia aponta para algo simples e extraordinariamente difícil. Chama de capacidade de tomada de perspectiva. Não empatia no sentido vago. Esforço cognitivo real para habitar temporariamente a realidade de outra pessoa. Não perguntar por que esse boomer é tão conservador. Mas sim, que Brasil eu teria que ter vivido para confiar nas instituições do jeito que ele confia? Não perguntar por que esse millennial é tão desanimado. Mas sim, que Brasil eu teria que ter herdado para desconfiar do sistema da forma que ele desconfia? Estudos da Universidade de São Paulo mostram que a capacidade de tomada de perspectiva é um dos preditores mais fortes de redução de conflito intergeracional. Não acordo. Não compromisso político. Apenas o esforço genuíno de entender a lógica de uma realidade diferente. O conflito entre boomers e millennials no Brasil não é uma falha de caráter. É uma falha de tradução. E tradução é uma habilidade. Pode ser aprendida. Começa com uma frase dita com curiosidade real em vez de julgamento. Me conta como foi o Brasil que você viveu. É isso. Essa é a ponte inteira. Se esse vídeo te deu uma forma nova de olhar para alguém com quem você tem discutido, um colega mais velho, um familiar, alguém nas redes, compartilha com essa pessoa. Porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é entregar para alguém a tradução que estava faltando. No próximo vídeo, a gente mergulha na geração Z, a geração mais ansiosa que a ciência já estudou.
E porque a ansiedade deles não é fraqueza, é uma resposta racional a um mundo irracional.